Goiás encaminha a contratação do lateral esquerdo Sávio, jogador de 27 anos de idade que por último estava lá no Rio Ave da segunda divisão de Portugal. No vídeo de hoje quero trazer aqui tanto essas informações confirmadas pela Rádio Sagres, além claro sobre as suas características de jogo. Será que é um jogador mais ofensivo, defensivo? Como que pode ajudar esse esquema do Jair Ventura com os seus três zagueiros? Além claro, de como que foi sua participação tanto lá no futebol europeu quanto aqui no Brasil, jogador que tem passagens por América Mineiro, Londrina, Ferroviária, enfim, quero trazer essas informações em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Aqui a gente tem pelo menos 2 vídeos novos no YouTube do Goiás News todos os dias. Esse primeiro, inclusive, eu vou gravar esse vídeo em um take só para sair o mais rápido possível. Acabei demorando um pouquinho aqui fazendo umas pesquisas mais bem elaboradas, então eu vou gravar ele aqui diretão, se eu cortar às vezes para dar uma respirada, enfim, é por conta disso, tá bom? Mas para sair o mais rápido aqui possível para vocês, tendo uma maior qualidade de pesquisa, e logo à tarde também quero falar sobre outro jogador que possivelmente chegará no Verdão. Antes de começarmos esse vídeo falando sobre o Sávio, confira o nosso canal de cortes que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, além claro da Sorte GoBet. Nesta quinta-feira temos diversas partidas interessantes pela Série B do Campeonato Brasileiro, como por exemplo Grêmio e Vasco. Caso você acertar aí o placar, enfim, quem vai vencer esse jogo com ótimas cotações, além de Guarani e Vila Nova pela Série B, outras partidas também interessantes no próximo final de semana, o Goiás que enfrenta a equipe do caso do Botafogo na segunda-feira. Vou estar deixando o link aqui embaixo da Sorte GoBet, inclusive tem um grupo do WhatsApp onde você pode tirar algumas das suas dúvidas, algumas dicas de apostas por lá também. Vou estar deixando aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre essa informação confirmada pela Natália Freitas, repórter lá da Rádio Sagres. Muito obrigado a eles também por ter concedido essa informação, onde já havíamos confirmado ainda nesta última quarta-feira. O Goiás tinha sim um acerto verbal com um jogador para ser anunciado e possivelmente nesta quinta-feira ou no máximo no final de semana. Foi o que já acabou acontecendo, essa informação lá da Rádio Sagres saindo logo nessa parte da manhã, por volta ali das 8 horas da manhã, 7 horas, enfim, uma boa notícia para a torcida esmeraldina. O jogador que já está no Brasil, está aí de férias, o campeonato que lá na Europa terminou na semana passada, inclusive ele já chega no time esmeraldino na próxima semana para realizar os seus exames e aí sim assinar um contrato com o maior do Centro-Oeste. Lembrando que o Sávio ele só irá ser inscrito no dia 18 de julho, ele vai ser inscrito a partir daquele momento que a janela de transferências aqui no futebol brasileiro reabrir, então não vai ficar à disposição para o Jair Ventura logo de cara, vai ter que esperar até o dia 18 de julho, essa janela que fechou lá no último dia 13. É bem verdade que o Goiás queimou 2 fichas dos 3 jogadores que poderiam inscrever se estivessem livres, mas na situação do Sávio é diferente, ele só vem por empréstimo, aparentemente até o final da temporada, já que o Rio Ave subiu. Eu quero comentar também sobre essa situação desse tradicional clube lá no futebol português, e o seu vínculo ainda na Europa vai até junho de 2025, ou seja, não está livre, tem esse contrato, essa burocracia também dos documentos vindo da Europa para cá novamente, ou seja, não é uma transação enrolada, só vai poder ser inscrito lá no dia 18 de julho normalmente. E como que são aí as principais características do Sávio? Nessa temporada de 2022, como eu disse, o Rio Ave ele acabou sendo rebaixado para a segunda divisão. Agora você vai falar, Guilherme, mas o Goiás está trazendo um jogador da segunda divisão de Portugal? Pois é, mas não é bem assim. Se a gente analisar o contexto geral, não sei se você acompanha também um pouco do futebol português, o Rio Ave ele não disputava a segunda divisão lá de Portugal desde a temporada de 2008, ou seja, é um time que estava sempre constante na primeira divisão europeia, lá do futebol português, inclusive fazendo boas participações, chegou a disputar a Europa League tanto em 2018 quanto também na temporada de 2020. É um time bem tradicional e sempre ficava ali só atrás dos 4 grandes, o Porto, o Benfica, o Sporting e o Braga, que vem sendo um dos melhores times nesses últimos anos. Então o Rio Ave sempre ali junto com o Vitória de Guimarães ocupava entre a 6ª e 8ª colocação no máximo. Entretanto, na temporada inclusive que foi a primeira do Sávio com a camisa do Rio Ave, lá na temporada de 2020/21, eles foram rebaixados, ficaram na 16ª colocação, lá só tem 18 times, os 2 últimos são rebaixados diretamente, e esse 16º faz um confronto contra o 3º colocado da segunda divisão nos playoffs, O Rio Ave acabou perdendo e sendo rebaixado após várias temporadas na primeira divisão. Então essa foi a primeira participação, no caso do Sávio, com o Rio Ave ainda na primeira divisão de Portugal. Entretanto, ele chegou apenas em fevereiro,
teve aquela paralisação, né, por conta ali, todo mundo sabe o que aconteceu dentro daquele período, então ele só chegou em fevereiro de 2021 para o segundo semestre. Dos 17 jogos disponíveis na primeira divisão de Portugal, ele fez 10, né, até números aceitáveis, jogador que estava em fase de adaptação, inclusive conseguiu engatar uma boa sequência, sendo titular. Foram ali 6 partidas consecutivas na primeira divisão de Portugal no ano passado, caiu logo nas graças do torcedor. Seus números por lá, né, no caso na primeira divisão portuguesa, 10 jogos, 1 assistência, jogador que inclusive fez partidas ali importantes, contra, por exemplo, o Sporting, ele entrou ali no segundo tempo, também diante a equipe do Benfica e contra também o Vitória de Guimarães, enfim, que foi logo sua primeira partida lá no dia 13 de fevereiro. Com o rebaixamento, esse contrato bem longo com a equipe do Rio Ave também, ele continuou para a segunda divisão agora, nessa temporada de 2021/22, onde conseguiu ir um pouco melhor. A princípio, são poucos jogos, apenas 15 atuações no total, com números aceitáveis, 4 assistências, jogador que foi campeão da segunda divisão, né? O Rio Ave acabou ficando com 70 pontos, campeão ali isolado, 2 a mais do que o Casa Pia, também time tradicional que não disputava ali a primeira divisão há 80 anos lá em Portugal. Então foi uma boa participação, tanto do Rio Ave quanto do próprio Sávio. É bem verdade que ele fez poucos jogos, né? De 34 disponíveis, ele só entrou em campo na segunda divisão em apenas 9, sendo aí o seu último no dia 1º de maio, agora desse ano de 2022, aparentemente uma opção técnica, tá bom? Eu pesquisei, melhor dizendo, não encontrei nada relacionado à lesão, alguma contusão mais séria do jogador, a princípio mesmo apenas uma opção técnica. Ele que antes de fazer essa partida contra a equipe do Casa Pia, havia ficado ali 5 jogos consecutivos no banco de reservas. Suas primeiras atuações aconteceu lá no comecinho da temporada, ainda em algumas partidas de pré-temporada, enfim, até mesmo na Taça de Portugal, mas não conseguiu encantar muito os seus treinadores nessa segunda temporada lá em Portugal. Dessa forma, o jogador vem ali sem ritmo, né? É bem verdade que mais de um mês sem atuar, agora passando por esse período de férias, pelo menos até o dia 18 de julho já pode ir treinando com os seus jogadores, como confirmou aí a Natália Freitas também. A tendência é que na próxima semana agora ele já se reapresente, né, ao time esmeraldino, faça os seus exames físicos, volte a treinar também com seus companheiros e aí sim já conhecendo um pouquinho melhor da característica do Jair Ventura. Como costuma jogar o Sávio? Eu vi os lances dele, lembro-se vagamente das participações dele pelo América Mineiro, lá no ano de 2020, e é sim um bom jogador, tá bom? Pelo que eu vi, gostei bastante, até mesmo porque a nossa última impressão de lateral esquerdo vindo de Portugal não é muito boa, né? Foi o Caju, meu Deus do céu, como era ruim aquele jogador, né? Meu Deus, é fraquíssimo, né? Mas são características diferentes. O Caju, ele era mais alto, enfim, não tinha essa qualidade com a bola no pé, errava muito passe, enfim. Na minha visão, o Sávio é um cara um pouquinho mais qualificado. Se fosse para mim comparar ele com o jogador hoje do elenco do Goiás, seria o Dieguinho. O Sávio ele tem essa característica de ser mais um ponta do que propriamente um lateral esquerdo. Ele tem 1,75 m, perdão, não é um jogador baixinho, mas também é uma altura muito boa por ser um lateral esquerdo. Tem essa característica de bastante velocidade, alguns dribles curtos que consegue desvencilhar aquela primeira marcação do adversário, ou seja, ele não tem medo de sair jogando, é um cara que gosta de dominar a bola, de tocar. Além disso, ele tem muitas pré-assistências, isso no caso assim, ele toca a bola para um outro ponta avançar e cruzar ali para o centroavante, além, claro, de quando era exigido nos seus cruzamentos, conseguiu também ter um aproveitamento bem interessante. Então eu diria que as suas principais características são essas. É muito velocista, tem uma boa visão de jogo por ser um lateral esquerdo, geralmente lateral não costuma ser esse cara assim com um primor muito grande no passe, ele consegue fazer isso, dribles curtos, inclusive lá no futebol europeu. Aqui no Brasil ele tinha mais essa característica, né? Tanto no América quanto também na equipe do Londrina, ele era mais esse cara como um ponta na lateral esquerda. Em Portugal, na segunda divisão, eu consegui assistir também alguns vídeos dele, ele melhorou bastante nessa questão defensiva, ele intercepta muito bem as jogadas, parece um jogador assim um pouco mais firme, um pouco mais forte também fisicamente falando. Gostei dessas suas atuações. Além disso, ele aprimorou a sua batida na bola, é um cara que inclusive lá no Rio Ave, na segunda divisão, ele cobrou ali muitas faltas e escanteios, inclusive deu 3 assistências nessa temporada, dessa forma, ou batendo falta para dentro da grande área, ou até mesmo escanteios, funções que ele fazia pouco, né? Não era com muita frequência lá no América Mineiro. Seu ano pelo time americano, né, que no caso eu até falei com vocês, foi em 2020, ele começou o titular, ficou um tempo reserva, finalizou a temporada também no banco de reservas, mas no geral uma temporada muito boa. Foram 40 jogos, 40 jogos pelo América Mineiro no total,
O América, que naquele ano de 2020 fez uma boa campanha no Campeonato Mineiro, se eu não estou enganado, chegou até as semifinais. Na Copa do Brasil, inclusive, chegou até as semifinais, parou apenas para o Palmeiras, que viria a ser campeão. E na Série B, foi vice-campeão, perdeu ali o título no finalzinho para a Chapecoense. Mas o Sávio foi um jogador também importante nesse quesito. No Mineirão, 10 jogos com uma assistência. Na Copa do Brasil, mais 7 atuações. E na Série B, um torneio aí mais longo, foram 23 jogos com uma assistência no total. Ele começou a temporada pelo América Mineiro sendo jogador titular da sua posição. É um atleta que aparentemente não machuca tanto, tá bom? Sempre tem bastante vigor físico, consegue atuar com certa frequência, algo raro que o Goiás vem tendo com seus laterais esquerdos, né? Como, por exemplo, o Hugo, que machuca bastante. Na Série B, o jogador também iniciou em grande parte dos seus jogos sendo titular, mas logo perdeu a posição, ficava ali alternando também na equipe do América Mineiro. No meio da temporada engatou uma outra sequência sendo titular, e aí sim no finalzinho, para a gente ter uma ideia ali, né, dos últimos 5 jogos do América Mineiro na Série B, ele foi titular em 3, ficou no banco em 2, sendo que desses no banco, né, só participou da última rodada contra o Avaí. Então o jogador viveu altos e baixos, mas no geral uma temporada bem positiva lá na equipe do América Mineiro, que, como eu disse, faturou muita grana nessa participação da Copa do Brasil, foi vice-campeão da Série B e preparou muito bem o terreno para a Série A que viria no ano seguinte. Então o Sávio foi um desses grandes responsáveis. E por que ele saiu? O Brasileirão terminou ali mais ou menos no finalzinho, do mês de fevereiro. Ele acabou sendo contratado, o seu passe ainda era da equipe da Ferroviária, do interior de São Paulo. Vendeu o jogador por aproximadamente 2,5 milhões de reais para a equipe do Rio Ave, Ou seja, foi uma negociação boa tanto para a equipe do interior de São Paulo. O América Mineiro também saiu razoavelmente satisfeito, ficou ali com aproximadamente 15% do valor dessa negociação. Já falei um pouco sobre as suas características, Se a gente fosse comparar hoje com o elenco do Goiás, seria um Dieguinho no lado esquerdo do campo, mas obviamente acho que o Sávio tem um pouquinho mais desse feeling de lateral, se assim podemos dizer, já que ele atua bastante nessa posição. Inclusive, ele quebrou um outro galho lá em Portugal, jogando na lateral direita. Apesar de ser canhoto, ter praticamente sua carreira toda como lateral esquerdo, conseguiu ajudar também na lateral direita. Pode ser um jogador versátil nesse meio de campo do Goiás. Além disso, como eu falei para vocês, ele tem uma característica de um ponta mesmo, um velocista, bate bem na bola ali cruzado. Acho que pode ser uma alternativa bem interessante para esse esquema do Jair Ventura, que vem jogando com 3 zagueiros. E quando você tem 3 zagueiros, eu já até falei isso com vocês também, não necessariamente é um time retranqueiro. A Atalanta mesmo, que é um time que acompanho bastante lá na Itália, no caso que é do Rafael Toloi, jogador revelado pelo Verdão, eles jogam nesse esquema com os 3 zagueiros, mas está muito longe de ser um time defensivo. Os 2 alas, que no caso seria um lateral esquerdo, se assim podemos dizer aqui no Brasil, e um lateral direito, tem essa característica bastante ofensiva, apoia muito lá na frente, e no caso os 3 zagueiros, um fica centralizado juntamente com o primeiro volante mais durão, se assim podemos dizer, e os outros 2 zagueiros abrem pelos lados, formando na hora que vai para o ataque, por exemplo, 4 jogadores ofensivos. Eu acho que pode ser uma alternativa interessante no caso aqui com a chegada do Sávio, já que o Danilo Barcelos não tem essa característica muito de apoiar do lado esquerdo, E o Dieguinho também, apesar de conseguir jogar bem nessa função também um pouco mais ofensiva, nesse momento vive uma fase melhor na questão da defesa, está marcando muito bem, tem um fôlego muito grande. Eu acho que pode ser uma válvula de escape muito interessante para que hoje, por exemplo, o Dada Belmonte vem sofrendo no Goiás. Então, acho sim uma contratação válida, dentro dos moldes, que o Goiás obviamente tem financeiro, enfim, até mesmo das opções do mercado. Eu acho que acerta sim a direção esmeraldina ao fechar com um jogador de 27 anos de idade. Já falei sobre suas características, como que ele pode ajudar também dentro desse elenco do Goiás. Já falei também sobre o Rio Ave, que é uma equipe tradicional, enfim, foi campeão lá em Portugal, ou seja, chega com moral, vem com um título ali no futebol europeu, que não é uma coisa fácil, convenhamos, é assim um bom feito para o jogador de 27 anos. O Rio Ave, que é da cidade de Vila do Conde, que é na região metropolitana da cidade ali do Porto, tem 28 mil habitantes. Bora falar também sobre os seus outros times, O Sávio, que já tem 27 anos, obviamente jogou mais em outros clubes do que o América Mineiro e o Rio Ave. Ele começou ainda lá no interior de Minas Gerais, ele nasceu na cidadezinha no interior de Minas. Seu primeiro time ainda nas categorias de base foi a Ferroviária de Araraquara, ainda lá no ano de 2015. Foi emprestado para o Noroeste, depois no Atlético Paranaense também uma rápida passagem naquele final do ano. E segundo o site O Gol, sua primeira partida como profissional aconteceu só lá em 2016 pela equipe do União Barbarense do interior de São Paulo, onde disputou a segunda divisão do Campeonato Paulista, inclusive indo muito bem, Foram 17 jogos do lateral esquerdo
com 2 assistências. Fez 2016 também a Série D, a Copa Paulista, no final daquele ano pela equipe da Ferroviária. Em 2017 passou brevemente no time do Campinense, na disputa da Série D. E em 2018, seu primeiro ano de destaque aqui no Brasil. No início do ano, disputou o Campeonato Cearense pela equipe do Ferroviário, time lá da região lá de Fortaleza mesmo. Foi campeão, inclusive, da Série D, fazendo uma ótima 4ª divisão nacional, o que despertou o interesse, por exemplo, do Londrina, que o trouxe para o segundo turno da Série B. Foi bem por lá também no Londrina, 18 jogos, 2 assistências, inclusive você lembra daquele jogo entre Goiás e Londrina no Estádio Olímpico, que o Michael não conseguia fazer as jogadas? Pois é, aquele lateral esquerdo do Londrina era o próprio Sávio, né, jogador que jogou muito bem naquela partida diante do time esmeraldino. Em 2019 ele foi para o América e não conseguiu um grande aproveitamento. No total, durante o ano todo, foram apenas 13 jogos com 2 assistências, e eu não consegui pesquisar aqui se ele teve uma lesão ou não, mas fato é que ele atuou mais mesmo na reta final da Série B, já tinha deixado uma impressão boa antes, né, da temporada de 2020, como eu falei, foi um jogador importante naquele plantel do time de Belo Horizonte, vice-campeão da Série B, chegou até as semifinais da Copa do Brasil, enfim, é um planejamento interessante para o Verdão. No geral, então, eu vejo sim como uma ótima contratação para o Goiás. Não é aquele cara assim de nível, por exemplo, de Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, mas para o Goiás, um time que acabou de voltar para a primeira divisão aqui do Brasil, pode sim ser uma boa contratação, enfim, voltar a pegar um ritmo de jogo, né? Ele que ficou muito tempo no banco de reservas lá na segunda divisão de Portugal, que também não é um primor assim, eu diria que a segunda divisão do Brasil é sim até um pouquinho melhor, tecnicamente falando, mas o próprio Sávio já disse que cresceu bastante, né, tanto em relação ao seu futebol tático, enfim, essa questão da defesa, ficou um jogador mais forte fisicamente também, acho que pode agregar sim nesse ano de Série A, já que o Goiás vem sofrendo bastante, tanto com o Danilo Barcelos, quanto também o Hugo, né, o Hugo não vem se firmando ali, fica mais no departamento médico do que joga, enfim, acho que pode ser uma alternativa interessante para a direção esmeraldina. Eu quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Sávio, né? Você lembra dele ou no América Mineiro lá em 2020, na própria equipe do Londrina, né? Como eu disse, enfrentou o Goiás muito bem lá em 2018. Se você já acompanha também um pouco do futebol português e como ele pode entrar nesse elenco do Jair Ventura agora já na disputa da Série A. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Peço até desculpa aqui pelo vídeo de uma vez só, né? Até mesmo para sair um pouquinho mais rápido, o áudio acaba ficando um pouquinho mais baixo. Enfim, prometo que no próximo já vai ser um pouquinho melhor, tá bom? Pelo menos já dá para trazer todas as características do jogador. Como eu disse, acho que pode sim agregar bastante nesse elenco do Goiás. Contrato de empréstimo, aparentemente até dezembro desse ano de 2022. Jogador que chega do Rio Ave, lá de Portugal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!